Fala Nerd, estou de volta e ao longo dos quadrinhos que eu lia, eu ia me deparando aí com algumas das versões mais bizarras do Carnificina. Versões super poderosas e outras super estranhas mesmo. E hoje eu separei todas essas versões aqui pra vocês. Todas as vezes que o Carnificina se juntou a alguém poderoso. Vamos falar dos principais hospedeiros do simbionte Carnificina. Vamos ranquear aqui do mais fraco ao mais poderoso, né? Como já fiz com outros milhares de vídeos aqui de nível de poder. Lembrando que esse vídeo dá muito trabalho, então por favor deixa o like e se inscreve no canal para você assistir os próximos vídeos e comenta aqui embaixo também simbionte. É isso aí e bora pro vídeo. Em 15º lugar, vamos começar aqui com esse rank com o Grande Tubarão Branco. Bom, o Carnificina não apenas se junta com humanos, ele também pode infectar todo tipo de ser vivo. E uma certa vez, ele se fundiu com um tubarão branco, cara, e pois é, e aí ele saiu o oceano afora como o maior predador dos mares. Mas ele era um tubarão, né, não tinha muitas habilidades a mais pra somar ali junto com o Carnificina e deixar ele mais poderoso. E também nessa história, o Carnificina, ele ficou junto com esse grande tubarão branco por muito pouco tempo. Então essa versão acaba não sendo tão poderosa assim quanto outras versões aqui dessa lista, então eu vou deixar ele aqui, beleza? 14º lugar temos Mary Jane do universo da Spider-Gwen. Acontece que aqui a Mary Jane e a Gwen Stacy eram grandes amigas, mas o Carnificina acabou se juntando, se fundindo com a Mary Jane, e depois eles fez as duas brigarem entre si, né? E aí uma virou a grande rival da outra. A Mary Jane com o Carnificina estava totalmente macabra e bizarra, mas deu um trabalhão pra Spider-Gwen, né? Então ela é sim bem forte. Mas ela fica ali no poder normal do Carnificina, afinal a Mary Jane não tem poderes adicionais para somar com os poderes ali do simbionte, então eu também vou deixar ela aqui nessa posição. 13ª posição temos a Tia May, cara, sim, ela e o simbionte do Carnificina já se fundiram. Isso aconteceu em uma realidade alternativa, onde a Tia May, que acabou sendo picada pela aranha radioativa, né? E acabou virando a Senhora Aranha. E no meio disso, ela teve algumas aventuras que acabou conhecendo versões bizarras dela mesma, como se fosse um aranha-verso dela. E a Tia May Carnificina foi uma dessas versões bizarras que ela conheceu. Essa Tia May Carnificina apareceu bem pouco e depois ela foi sugada para o seu próprio universo. Mas era terrivelmente assustadora. E em questão de poderes, como ela que tinha sido picada pela aranha ao invés do Peter Parker, ela tinha os poderes semelhantes ao do Homem-Aranha, né? E ainda tinha os poderes do Carnificina junto com ela. Então sim, é uma versãozinha até que bem forte e vai ficar aqui nessa posição, beleza? 12º lugar temos o Benji Parker, o filho do Homem-Aranha com a Mary Jane de uma realidade alternativa. Ele desde bebezinho já tinha super força, super agilidade, grudava nas paredes e ainda soltava teias orgânicas, cara. O menino era sinistro. Ele tinha sentido a aranha e ainda desenvolveu essas habilidades, como eu falei, quando ele ainda era uma criança, cara, diferente do Peter Parker ou dos outros filhos do Homem-Aranha que só liberavam seus poderes na adolescência. E pra piorar também, durante uma confusão com os simbiontes, né, o Carnificina acabou se fundindo com essa criancinha, com o filhinho do Peter Parker, o Benji Parker. E aí criou um mini Carnificina, mas totalmente brutal e poderoso. Mas depois, com a ajuda da sua irmã, que também era filha do Homem-Aranha e nesse universo era a Garota Aranha, né, eles conseguiram tirar o simbionte do Benji. E eu vou deixar ele aqui na frente dos outros personagens, porque ele tem um baita de um potencial, né. Só que ele apareceu bem pouco e também não foi muito explorado, ainda é muito inexperiente, afinal era um bebê, né? Mas pelos poderes que ele demonstrou, né? E pelo potencial, eu vou deixar ele aqui. Em 11º lugar temos o The Wizard, um gênio cientista brilhante que virou um inimigo do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Só que ele acabou tendo o Carnificina também fundido no seu corpo, né? E assim se tornou o Carnificina, cara. Ele é um gênio quase do nível do Reed Richards, né? O Senhor Fantástico. E quando teve o Carnificina no seu corpo, ainda recebeu então todos os poderes do simbionte. Então ele se tornou extremamente mais perigoso, cara. Só que essa fusão durou bem pouco nos quadrinhos, já que o Carnificina
Carnificina depois voltou pro Cletus Kasady, né, o seu hospedeiro original. Eu vou deixar ele aqui porque é um gênio com mais os poderes do Carnificina, então é assim bem difícil de se lidar. Em 10º lugar temos Scorn. Acontece que um cientista na Marvel decidiu usar as habilidades do Carnificina, que tinha sido capturado, para criar umas próteses tecnológicas super avançadas. Só que nessas próteses tinham pedaços do próprio Carnificina. Assim então surgiu um novo simbionte, meio que filho do Carnificina, que ficou chamado de Scorn e se juntou à doutora Tanis Nives. E cara, essa simbionte, né, é bem poderosa, porque ela descende do próprio Carnificina, então é uma parte dele, e ainda conta com poderes tecnológicos, afinal é um híbrido simbionte e máquina. Por isso esse simbionte tem habilidades únicas de se conectar com todo tipo de tecnologia. E como eu falei também, é uma parte do próprio Carnificina, então tem todos esses poderes à sua disposição, é bem forte. Depois o Carnificina, inclusive nas histórias, absorveu essa sua parte de volta, matando assim o Scorn. Em número 9 temos o Ben Reilly, né, o Spider Carnage. Aqui é uma confusão, cara, porque é um universo alternativo em que o Peter Parker foi clonado. Aí não se sabe se o Ben Reilly é o Peter verdadeiro ou se o outro clone que também foi clonado é o Peter verdadeiro, né? Que esse outro clone leva o nome de Peter, mas é dito nessa animação e nos quadrinhos também desse universo que o Peter que fugiu não é do Peter e o Ben que é do original, então ficou uma confusão. O que a gente sabe é que um desses clones que achava que era o original, né, acabou se fundindo com o Carnificina e virou um vilão do Homem-Aranha desse universo, o Spider Carnage. Ele era bem poderoso, tinha ali os poderes do Homem-Aranha, mais os poderes do Carnificina, e ainda conseguiu destruir toda uma realidade, cara. Tiveram que juntar outras versões do Homem-Aranha para conseguir derrotá-lo. Por isso então eu coloquei ele aqui na frente de outras versões. E sim, cara, também teve algumas outras vezes que o Ben Reilly, né, ele próprio, já se fundiu com o Carnificina. Mas como é praticamente o mesmo personagem, eu não vou citar todas as vezes aqui que ele se fundiu, né. Número 8 temos Ed Brock, né, o mais famoso hospedeiro do Venom, também já se fundiu com o Carnificina. E por que o Ed Brock, que é um humano normal, tá na frente de tantos outros personagens que tem alguns poderes e habilidades a mais? Bom, é que o Ed, cara, ele já passou tempo demais da sua vida sendo um hospedeiro de simbiontes. Ele manja de tudo sobre simbiontes, cara. Ele aprendeu muita coisa com o Venom. Inclusive, atualmente, ele e o Venom são o rei dos simbiontes, né? Ou melhor, o deus dos simbiontes, né? Depois que eles derrotaram o Knu, o antigo deus dos simbiontes. Então o Ed sabe explorar melhor do que ninguém os poderes de um simbionte. E por conta disso, inclusive, ele não se deixou ser controlado pela mente distorcida do Carnificina, e depois de um tempo até largou o simbionte. Eu acredito que sim, que o Ed Brock com o Carnificina merece aqui essa posição. Em 7º lugar temos ele, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Em algumas histórias, né, até animações, o Carnificina também já se fundiu com o Homem-Aranha. Nunca durou muito tempo essa fusão, né? Mas é uma versão bem forte. Afinal, o Homem-Aranha tem experiências, né, com simbiontes e ainda possui todos os seus poderes aracnídeos, mas agora os poderes do Carnificina. Então eu acredito que essa fusão, né, é bem poderosa e merece aqui essa posição do nosso ranking. Número 6, o Cletus Kasady, o mais famoso hospedeiro do Carnificina, né? Quem deixou o Carnificina famoso e criou mesmo esse ser psicopata. O Cletus, cara, ele deixou a sua marca no Carnificina desde o início. Um louco serial killer que tá disposto a tudo pra saciar a sua sede de sangue. Ele não tem controle, né? Isso faz ele e o simbionte terem uma conexão única e pensam como um só. Diferente de outros hospedeiros, né, que às vezes hesitam em fazer alguma coisa com o Carnificina, o Cletus e o Carnificina são rápidos nas decisões, né? São a combinação perfeita para essa simbiose. Ele merece sim estar na frente dessas outras versões e desses outros hospedeiros do próprio Carnificina. E um pequeno spoiler aqui, ó. Pra quem assistiu Venom 2, né, Tempo de Carnificina, pode ter notado que tem uma diferençazinha aí nessa fusão do Cletus, né, e do Carnificina. Não é tão perfeita quanto nos quadrinhos. Foi até alguma crítica aí por algumas pessoas. Mas bom, como nos quadrinhos eles têm sim essa simbiose perfeita, cara, eles são uma das versões assim do próprio Carnificina mais poderosas e cabulosas de todas, por isso eu vou deixar aqui. Nerds, antes de ir pro próximo, eu queria fazer uma menção especial dos Vingadores transformados em Carnificina, né?
eles foram transformados por meio que um vírus zumbi, só que do Carnificina, que transformava as outras pessoas em Carnificina. Só que aqui é meio confuso porque não eram versões alternativas do Carnificina. Eles foram meio que transformados em uma espécie de outro tipo de simbionte, né, com o vírus do Carnificina. Então eu não quis colocar eles aqui nessa lista como versões do próprio Carnificina. Quis só citar aqui como uma menção especial. E os personagens, né, que foram transformados foi o Coisa do Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Gavião Arqueiro e o Capitão América. Bem, vamos seguir aqui então. Em quinto lugar temos Dylan Brock, o filho do Ed Brock, né? Quando o Dylan nasceu, o Ed estava com o Venom no seu corpo. Então o Dylan acabou nascendo como um híbrido humano e simbionte. Ele inclusive se transforma em um tipo de simbionte chamado de Codex, né? Ele tem o próprio simbionte dentro dele. Só que um certo dia, o Carnificina também acabou se juntando com o Dylan. E isso foi uma realidade alternativa, né? Ele virou um monstro lá super poderoso, né? Afinal, o Dylan já era muito forte, né? Tem todos esses poderes assim de um híbrido simbionte humano. E agora tinha também os poderes do Carnificina junto dele. Inclusive, nessa realidade alternativa, esse Dylan com Carnificina, né, derrotou vários heróis da Terra e dominou tudo, então ele merece aqui essa posição. Em quarto lugar temos agora o Duende Vermelho, uma mistura do Duende Verde com o próprio Carnificina. O que aconteceu aqui é que o Norman Osborn, o Duende Verde, acabou fazendo uma combinação da sua forma Goblin, que é aquele soro que deu a ele os poderes, né, de super força, super resistência, todos os poderes que ele consegue bater de frente com o Homem-Aranha, né. E ainda, né, ele fez essa combinação dessa fórmula, né, desse soro, com o simbionte do Carnificina. Aí tu já imagina os inúmeros poderes que esse personagem tem, né? Força sobre-humana, mais resistência, um fator de cura absurdo, super reflexos, mudança de forma, imunidade ao sentido aranha. Essa versão aqui também não possui as fraquezas comuns dos simbiontes, né? Como a fraqueza a ataques sonoros e a fraqueza que os simbiontes têm do fogo. Resumindo então, esse Duende Vermelho tem todos os poderes de um simbionte comum, mais os poderes de um super soldado, né? Mais imunidade às fraquezas dos simbiontes, cara. É uma fusão perfeita e ainda tem toda a insanidade, né? Toda a psicopatia do Norman Osborn. Na minha opinião, essa combinação merece sim o quarto lugar aqui do nosso vídeo. Mas tá, se o Duende Vermelho que é tão poderoso tá em quarto, quem é que tá em terceiro? Temos aqui, cara, em terceiro lugar, o incrível Hulk. Na animação Ultimate Spider-Man, o Carnificina acaba se juntando com o Hulk. E aí precisam de vários heróis para conseguir parar esse monstro. Só que, cara, ele foi sim bem pouco explorado nessa animação e depois foi derrotado pela junção ali de todos os heróis, né? Então o Hulk Carnificina acabou não sendo tão poderoso assim, mas na minha opinião foi porque ele não foi muito bem explorado. O potencial desse personagem é muito absurdo, cara. Imagina aí, os incríveis poderes absurdos que o Hulk tem, mais os poderes de um simbionte como o do Carnificina. Com certeza é uma das fusões mais sinistras dos simbiontes, e sim, eu acredito que o Hulk Carnificina merece o terceiro lugar do nosso vídeo. E em segundo lugar temos agora o Bizarnage, cara. Uma versão do Carnificina de um outro universo alternativo. Pra ser mais exato, né, um universo de crossover da Marvel e da DC Comics, chamado de Amálgama. E aí nesse universo, o Carnificina e o Bizarro, né, aquele clone do Superman, foram fundidos e se tornaram um só. Olha que loucura. Ele tem todos os poderes do Carnificina, mais os poderes do Bizarro, né, da DC, que por sua vez é uma cópia do Superman, então possui todos os poderes de um kryptoniano. Super força, ele tem aquela visão de gelo, né, que é ao contrário do Superman, que é a visão de calor. Ele tem super resistência, pode voar e vários outros poderes, cara. Imagina aí, um simbionte mais os poderes do Superman. Esse bicho é sinistramente poderoso. O seu inimigo nesse universo é o Menino Aranha, uma fusão do Superboy e do Homem-Aranha. Eu acredito que esse Carnificina, né, o Bizarnage, mereça aqui essa posição. E em primeiríssimo lugar temos agora o Surfista Prateado Carnificina, cara. Ele pertence à Terra Alternativa 985. E aqui o Carnificina acabou se juntando ao Surfista Prateado, né, que é um ser com poderes cósmicos, dado pelo próprio Galactus, né, o Devorador de Mundos. Obviamente, né, pelo menos na minha opinião, essa fusão é a mais poderosa aqui da lista. E ele era chamado inclusive de Carnificina Cósmico.
Ele chegou a lutar contra o Homem-Aranha, a Firestar e alguns Vingadores, né, como o próprio Thor, e venceu todos eles. Ele consegue todos esses feitos e essa primeira posição porque junta obviamente os poderes cósmicos do Surfista Prateado, mais os poderes simbióticos do Carnificina e a sua ferocidade. Ele só foi parado porque o Surfista Prateado retomou o controle do próprio corpo por alguns segundos e se jogou direto no sol para queimar o simbionte e destruir essa fusão. Então sim, cara, pra mim ele merece o primeiro lugar. Mas e aí, cara, gostou desse vídeo? Gostou do rank? Se não gostou, se não concorda, comenta o seu próprio rank aqui embaixo que a gente vai vendo o que a gente faz, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal que aqui tem vídeos direto pra vocês. Falou, valeu, fui!